A mansão dos Albuquerque sempre foi silenciosa demais desde a morte de Helena. Mesmo sendo enorme, luxuosa e impecavelmente organizada, havia um vazio que nem o dinheiro de Eduardo Albuquerque conseguia preencher. Naquela noite, porém, o silêncio foi quebrado. Eduardo havia voltado mais cedo de uma viagem de negócios. Cansado, sem avisar ninguém, entrou pela porta lateral da casa para não chamar atenção. Mas antes mesmo de subir as escadas, ouviu gritos vindos da sala principal. Vocês são mal educados, a voz de Vanessa ecoava, irritada, eu já disse que não quero bagunça. Eduardo franziu a testa. Vanessa era sua namorada há quase um ano. Bonita, elegante e, ultimamente, cada vez mais impaciente com seus filhos. Ele se aproximou devagar, sem fazer barulho. A gente só estava brincando, disse Lucas, o filho mais velho, com a voz trêmula. Brincando? Isso aqui parece um chiqueiro, respondeu Vanessa, apontando para alguns brinquedos no chão. Vocês precisam aprender a se comportar. Papai deixa a gente brincar, murmurou Sofia, abraçando um ursinho. Vanessa deu um passo à frente, irritada. Seu pai não está aqui agora. E foi nesse momento que outra voz surgiu. Chega, firme, direta. Era Marta, a faxineira. Eduardo ficou imóvel ao vê-la. Ela sempre foi discreta, quase invisível dentro da casa. Trabalhava ali há anos, desde antes da morte de Helena. Com todo respeito, senhora Vanessa, disse Marta, colocando-se entre ela e as crianças, não fale assim com eles. Vanessa arregalou os olhos, indignada. Você está se metendo onde não foi chamada. Estou defendendo duas crianças, respondeu Marta, sem elevar o tom. Elas não fizeram nada de errado. Eu sou a mulher desta casa. Marta manteve o olhar firme. Não, a dona desta casa era Helena. E essas crianças são filhos dela. O clima ficou pesado. Eduardo sentiu o coração bater mais forte. Vanessa soltou uma risada sarcástica. Você é só uma empregada. Saiba o seu lugar. Lucas segurou a mão de Sofia, assustado. Não fala assim com ela, disse o menino, quase chorando. Vanessa virou-se bruscamente. Cala a boca. Ela levantou a mão, como se fosse dar um tapa. Não, gritou Marta, segurando o braço dela no ar. O tempo pareceu congelar. Eduardo sentiu o sangue ferver. Deu um passo à frente. O que está acontecendo aqui? As três se viraram imediatamente. Vanessa puxou o braço de volta, nervosa. Eduardo, eu só estava tentando educar seus filhos. Levantando a mão para eles, a voz dele saiu fria, controlada. Eu não ia bater. Você está exagerando. Marta permaneceu em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. Eduardo olhou para os filhos. Os olhos de Sofia estavam cheios de lágrimas. Aquilo bastou. Vanessa, vá embora. O quê? Agora? Eduardo, você está acreditando nessa mulher? Eu disse para ir embora. Vanessa respirou fundo, furiosa. Você vai se arrepender disso. Ela pegou a bolsa e saiu, batendo a porta com força. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Eduardo se ajoelhou diante dos filhos. Vocês estão bem? Sofia correu e o abraçou. Ela é má, papai. Lucas ficou quieto, olhando para Marta. Eduardo seguiu o olhar do menino. Marta, obrigado. Ela apenas assentiu. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas Eduardo percebeu algo diferente. Não era apenas preocupação. Era proteção. Intensa demais para alguém que apenas trabalhava ali. Crianças, vão para o quarto um pouco, disse ele com gentileza. Eles obedeceram. Agora, só restavam os dois. Marta, começou Eduardo, ainda tentando organizar os pensamentos, isso não é a primeira vez, é? Ela hesitou. Não, porque nunca me contou. Porque não é meu lugar interferir na sua vida pessoal. Mas é meu dever proteger meus filhos. Marta abaixou o olhar. E é exatamente por isso que eu não podia ficar calada hoje. Eduardo cruzou os braços. Você parece muito envolvida com eles. Ela respirou fundo, como se estivesse lutando consigo mesma.
Eu os conheço desde pequenos. Sim, mas tem algo mais. O silêncio caiu entre eles. Eduardo deu um passo à frente. Marta, o que você não está me contando? Ela fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas. Eu prometi que nunca diria nada. O coração de Eduardo acelerou. Prometeu a quem? A Helena. O nome da esposa falecida fez o ar parecer mais pesado. O que isso tem a ver? Marta respirou fundo. Muito mais do que você imagina. Eduardo sentiu um frio percorrer a espinha. Fala. Ela hesitou, mas sabia que não podia mais esconder. Lucas, não é só seu filho. Eduardo ficou imóvel. O que você quer dizer com isso? Ele, também é meu. O mundo pareceu parar. Isso é impossível. Não é, Marta, cuidado com o que está dizendo. Eu nunca mentiria sobre isso. Eduardo passou a mão no rosto, tentando raciocinar. Helena, ela nunca. Ela sabia. Aquilo foi como um golpe. Sabia? Foi uma decisão dela. Que decisão? Marta engoliu seco. Eu era barriga de aluguel. O silêncio foi absoluto. Eduardo piscou várias vezes, tentando entender. Isso não faz sentido, Helena nunca me contou nada sobre isso. Por que ela não queria que você soubesse? Por quê? Porque havia riscos. Eduardo ficou em choque. Riscos. Helena tinha problemas de saúde. A gravidez poderia ser fatal. Ele sentiu o peito apertar. Então ela me pediu ajuda. Marta respirou fundo. Eu trabalhava aqui há pouco tempo. Ela confiava em mim. Disse que queria muito ter um filho seu, mas não podia. E você aceitou? Eu não fiz por dinheiro. Eduardo a encarou. Fiz por ela. Pela família que vocês tinham. O silêncio voltou. Mas Sofia foi uma gravidez natural. Um milagre, segundo os médicos. Eduardo se apoiou na mesa, tentando se manter firme. E eu nunca soube de nada disso. Helena pediu segredo absoluto. Disse que você nunca aceitaria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E depois, ela morreu. Marta assentiu, com os olhos marejados. E eu continuei aqui, perto dele. Perto do seu filho. Nosso filho. A palavra ecoou na mente de Eduardo. Nosso. Ele olhou na direção das escadas, onde Lucas havia subido. Ele sabe? Não. Ninguém sabe. Só eu e Helena. Eduardo respirou fundo. Por que contar agora? Porque hoje, a voz dela falhou, hoje eu quase vi alguém machucar meu filho. O peso daquelas palavras atingiu Eduardo com força. Eu não podia mais fingir que sou só uma funcionária. O silêncio foi longo, carregado, confuso. Eu preciso de provas, disse Eduardo, finalmente. Marta assentiu. Eu esperava por isso. Ela tirou do bolso um envelope antigo. Helena me entregou isso, caso um dia fosse necessário. Eduardo pegou com mãos trêmulas. Abriu. Dentro, havia documentos médicos, contratos, exames. E um teste de DNA. Ele leu. Uma vez, duas, três. Não havia dúvida. Lucas era filho dele. E de Marta. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se lentamente. Meu Deus! Marta permaneceu em silêncio. Todos esses anos, você esteve aqui. Sempre. Cuidando dele, dos dois. Ela assentiu. Eu nunca quis tomar o lugar de ninguém. Mas você já fazia parte dessa família. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Em silêncio, Eduardo levantou o olhar. Pela primeira vez, ele não via apenas a faxineira. Via a mulher que havia carregado seu filho. Que o protegeu. Que ficou, mesmo sem reconhecimento. Marta. Ela o encarou. Eu não sei o que fazer com essa verdade. Nem eu. Mas uma coisa eu sei. Ele respirou fundo. Você salvou meus filhos hoje. Eu faria isso 1000 vezes. E já fez, por ano. O silêncio agora era diferente. Menos pesado, mais revelador. Eduardo olhou novamente para o envelope. Depois, para Marta. A partir de hoje, nada mais vai ser como antes. Ela assentiu, com o coração acelerado. Eu sei. E talvez, ele hesitou, talvez isso seja necessário.
Marta não respondeu, mas, pela primeira vez em anos, ela não se sentia invisível. E naquela casa silenciosa, uma verdade finalmente havia sido revelada.